Sobre a relação pais e filhos, eu tenho sempre feito uma ponderação muito importante no sentido de avaliar as relações e verificar por onde elas caminham. Em virtude de haver tanto desencontro e tanta inviabilidade nas relações humanas, nós encontramos mesmo assim uma viabilidade de construirmos uma nova sociedade através da base familiar, da relação entre pais e filhos. Os filhos devem ponderar, se possível, a respeito da respeitabilidade com relação aos pais, e os pais devem refazer a experiência com os filhos através de uma entrega maior, de uma conexão maior, de uma possibilidade de amor maior com relação aos filhos. Eu tenho sido muito visitado por pessoas, por jovens que me procuram para orientação humana. Eu trabalhei durante muitos anos como professor, orientador nas áreas de psicologia. Eu dava cursos de biocibernética aplicada ao desenvolvimento mental e psíquico no Instituto Melo Antônio em São Paulo e no Hospital São Camilo em São Paulo. Eu direcionei vários cursos para jovens que procuravam orientação psicológica, orientação específica sobre comportamento humano. Eu penso que a modalidade da educação atual, ela é falha no sentido de permitir que não se eduque o indivíduo, apenas se instrua. Nós vamos para as escolas e recebemos orientação técnica, recebemos diplomas que nos capacitam a desenvolver várias profissões, nos dão orientação psicológica, pedagógica, instrucional, no sentido de termos uma profissão, uma instrução que seja especificamente boa para nós. Mas as escolas, elas não se preocupam, e muito menos as universidades, com o sentido da educação do indivíduo. O que significa educar uma pessoa? Será que significa apenas dar-lhe instrução? Dar-lhe um canudo e ganhar dinheiro? Eu atendo pessoas que me procuram para orientação, que estão muito bem situadas economicamente e são destruídas pelas psicoses, pela depressão, pela angústia, pela ansiedade, pelo definhamento no tédio. Então eu vejo que muitos jovens, eles se encontram no plano objetivo, no mundo objetivo, sem rumo, perdidos, desorientados, fragmentados, porque lhes faltou exatamente aquilo que era mais importante, além da instrução, que é, diríamos, a educação. E a educação, ela vai por um caminho diferente, direcionado para a orientação do nosso eu mais profundo, pelo afloramento das virtudes, e que nós, como pais, temos que dar aos nossos filhos essa possibilidade deste afloramento dentro do lar, dentro da base familiar. E se nós somos pais, nós temos esse dever, não é nem mérito pessoal, mas é um dever moral de facultar aos nossos jovens essa possibilidade, aos nossos filhos, de eles serem bons cidadãos. Bom, eu sempre orientei o diálogo como uma possibilidade de melhoria das relações. Mas queria acrescentar também a possibilidade do amor. O amor que eu considero como a força mais poderosa do universo, o amor que atravessa a vida e a morte e que controla, que é a mesma energia que dirige as estrelas, é a mesma energia de amor que dirige a cada ser humano. O universo é uma totalidade.
é um ambiente totalitário. Então todos os seres humanos estão intrinsecamente conectados com as leis universais. E as famílias são pequenos conglomerados de experiências kármicas. Eu vejo que muitas almas reencarnam na mesma base familiar porque desejam ali experiências. E através do meu trabalho astrológico, eu tenho visto na análise de muitos mapas astrológicos, de famílias, de pais, de filhos, como ali se desenvolve essa capacidade de desenvolvimento espiritual. Mas a crise entre pais e filhos, a qual eu me referia desde o início, é uma crise relativa de falta de afeto, de falta de percepção e, fundamentalmente, talvez de falta de diálogo. Nós nos abstemos desse diálogo, nós evitamos esse diálogo, o que possibilita um desenvolvimento das qualidades fundamentais da vida e a possibilidade de amor para toda a eternidade. Então isso é muito importante que seja levado em consideração. Talvez a coisa mais importante que nós possamos levar em consideração, além do amor, é esse aspecto das relações humanas, que faz com que nós possamos, talvez, tangenciar melhor a vida, entrar melhor dentro da vida, não só tangenciá-la, mas entrar dentro da vida, conduzir a vida, participar da vida, vivenciar a vida, que é as relações humanas entre pais e filhos. Eu tenho trabalhado muito nessa questão, nas minhas palestras, nos meus atendimentos, e consigo orientar muito bem os jovens que me procuram nesse sentido, que eles se permitam a experiência do amor. E os pais que me procuram também, que permitam a experiência do diálogo, porque tudo isso é possível. Eu penso que nós estamos neste plano físico, reencarnados novamente, após muitas experiências, exatamente para exemplificar as bases, as qualidades das bases da experiência moral. Se nós prestarmos bem atenção, verificamos que as qualidades morais, as virtudes morais, o amor, a compaixão, a tolerância, a abnegação, a caridade, são os fundamentos da existência. E através desses fundamentos é que nós podemos, então, efetivamente, ter essa relação melhor com nossos filhos, e os filhos, porventura, podem ter uma relação melhor com os pais a partir desse entendimento. Eu tenho incentivado muito os jovens, os filhos e os pais a procederem um diálogo, a facultarem um diálogo, a terem uma proposta de entrega. E eu digo que nós somos educados numa educação de falta amor. E os pais têm dificuldade de expressar amor. E você que é pai, você que é mãe, solte-se, aprenda a soltar amor. Não se envergonhe de expressar amor. Não se envergonhe de vivenciar o amor profundamente, porque é a partir desse amor que nós podemos reformar o mundo. É uma questão de atitude, é uma questão de bem pensar, é uma questão de desenvolvimento da consciência, é uma questão de bom senso, que possamos proceder relações sensatas, amorosas com os nossos filhos e possamos, enfim, dar a eles um encaminhamento melhor. Eu atendo também muitas pessoas, muitos jovens que me procuram com problemas de drogas. E a grande pergunta que se faz sempre no campo das relações humanas e da educação é por que os nossos filhos tiveram a necessidade de tomar drogas. Fundamentalmente é falta de amor. Foi falta de diálogo, foi falta de interação, foi falta de compreensão.
E não somente os pais erram nesse sentido, mas os filhos erram a não darem oportunidade aos pais dessa interação. Por isso eu tenho incentivado muito aos jovens, tenho incentivado muito aos pais, nesse sentido, de fazer uma integração, uma comunhão de valores, uma percepção mais elevada de entendimento da vida, uma abrangência maior do aspecto da fraternidade, no sentido de se formarem núcleos de fraternidade universal, que seriam as famílias. E através das famílias, como se diz que o amor é contagioso, e ele é realmente contagioso, a experiência do amor é contagiosa, nós podemos efetivamente mudar o mundo. Educação na base familiar, pais se relacionando com filhos harmonicamente, filhos se relacionando com pais harmonicamente. Esse é o princípio de uma grande mudança, de uma grande transformação e de uma grande felicidade.